Bom dia a todos e todas. Em nome de Deus e do povo de João Pessoa, declaro aberto esta audiência pública que visa discutir a reforma política com os seguintes temas: voto obrigatório, calendário eleitoral, participação popular. Gostaria de convidar o vereador Fuba para a leitura do texto bíblico. Todos de pé, por favor. Bom dia a todos e a todas. O inferno e o perdão estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não amam o escarnecedor aquele que repreende, nem que se chegará para os sábios. O coração alegre afornezeia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Amém? Gostaria de convidar, que já se encontra na mesa, o vereador Lucas, o relator desta audiência, convidar o vereador e secretário Bruno Farias para se fazer presente na nossa mesa, o também vereador Napoleão Maracajá e o nosso amigo Carlos Fábio, representando a OAB. Bom, nós já tivemos 3 audiências públicas, essa é a nossa 4ª, né? E teremos ainda uma última audiência que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 4, né? Dia 4 de maio, onde iremos fechar exatamente os trabalhos destas audiências, né? Para que a gente possa enviar para o Congresso Nacional todas estes encaminhamentos, solicitações, os diversos pleitos que foram exatamente apresentados e discutidos na casa de Napoleão Laureano. Vou passar agora para o relator, para que ele possa já fazer os devidos encaminhamentos desta audiência do dia de hoje. Com a palavra, vereador Lucas de Brito. Senhor presidente, vereador Benilton Lucena, presidente desta comissão especial, fazer meus cumprimentos ao vereador desta casa e hoje secretário do município no turismo, vereador Bruno Farias, cumprimentar o advogado e ora representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, presidente também do Instituto da Caixa, da Caixa de Assistência dos Advogados aqui no estado da Paraíba e membro do Instituto de Direito Eleitoral, o IDEL, o advogado Carlos Fábio. O vereador Napoleão Maracajá, que também prestigia, ele que é de Campina Grande e prestigia, está na sala de imprensa, prestigia este evento, esta audiência pública. Cumprimentar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da nossa casa, o vereador Fuba. Cumprimentar todos os assessores, os cidadãos que se fazem presentes. Agradecer a presença de todos e iniciar minhas palavras historiando um pouco os trabalhos desta comissão até nós chegarmos à data de hoje. E aí, abrir um parênteses para cumprimentar a imprensa aqui presente também. Pois bem, a reforma política que está sendo pautada no Congresso Nacional, ela se apresenta como uma reivindicação das ruas. As manifestações de março deste ano, as manifestações em 2013, já reivindicavam que o Congresso Nacional aprimorasse os instrumentos de representatividade do nosso país, fazendo uma reforma política que, na verdade, aproxime o representante do representado. E o fato é que, se essas reivindicações foram apresentadas, a Câmara Municipal não fez ouvido de mercador. A Câmara Municipal de João Pessoa
tomou a iniciativa de formar uma comissão especial de estudos, ora presidida pelo vereador Benilton Lucena, e que me designou como relator dos trabalhos. Essa comissão se dispôs a realizar 3 audiências públicas. Na segunda delas, inclusive, há 15 dias, esteve aqui presente o deputado federal da Paraíba, que integra a comissão correlata no Congresso Nacional, que é o deputado federal Veneziano Vital do Rego. Esteve aqui, colocou de forma objetiva e sucinta todos os pontos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional. A nossa Comissão Especial de Estudos, além dessas 3 audiências públicas, dividiu os temas para, na realidade, maximizar, otimizar e qualificar o debate. A Câmara Municipal, através da comissão, criou um link no seu site, permitindo à população, vereador Bruno Farias, que de forma direta opine sobre cada um dos pontos da reforma política. As pessoas podem se perguntar, mas o Parlamento Mirim não vai legislar sobre reforma política. É verdade. O Parlamento Mirim não vai legislar sobre reforma política, porém, pode contribuir para a formação da opinião pública, já que é a casa legislativa mais próxima do povo, mais próxima da base, mais próxima do cidadão, e pode, formando a opinião pública, interferir, influenciar de alguma forma no que vai ser discutido, votado e aprovado no Congresso Nacional em termos de reforma política. Esse tem sido o propósito. A gente reservou para a data de hoje algumas temáticas bastante relevantes. E o fato é que, dentre essas temáticas, nós incluímos a obrigatoriedade do voto, está sendo discutido também no âmbito da reforma política, a questão do voto distrital, que acabou ganhando repercussão em razão da aprovação na semana passada, no Congresso Nacional, de um projeto de lei do Senado, de autoria do senador José Serra, que cria o voto distrital puro. Esse projeto de lei do senador José Serra, aprovado em caráter terminativo no Senado, de forma que não passa mais por discussão de plenário, já é encaminhado diretamente para a Câmara dos Deputados, prevê que os municípios e os estados, eles sejam divididos em distritos para que em cada distrito haja um eleito. Então, é um projeto, portanto, do voto distrital puro, o que foi aprovado no Senado. Na Câmara dos Deputados, esse projeto pode sofrer alguma mudança, passar por alguma mudança, de forma que eu acho que cai bem, vem bem a calhar essa discussão aqui na casa, já que a gente vai encaminhar um relatório, que esse relatório também, tanto quanto possível, reproduza qual é o pensamento desta casa e, por que não dizer, da cidade de João Pessoa, a respeito do voto distrital, inclusive porque serviremos de cobaia. Os vereadores de João Pessoa e de Campina Grande, aqui representados pelo vereador Napoleão Maracajá, do PCdoB, serão os 2 municípios que vão, por terem mais de 200 mil eleitores, que vão se submeter, num primeiro momento, a esse voto distrital. Cumprimentar o vereador Santino, que acaba de adentrar aqui no plenário da casa. Então, a título de contribuição, a gente trouxe, na manhã de hoje, algumas imagens, e aí eu peço ao pessoal para viabilizar, na verdade, na TV Câmara, a disponibilização dessas imagens, tanto no que diz respeito aos instrumentos que a Câmara Municipal já disponibilizou, quanto no que diz respeito ao voto distrital. Então, esse primeiro link aí, essa primeira imagem, é o site da Câmara. Aqui no canto direito, onde está o cursor, tem um link que fala Reforma Política Opine. Com o acesso de um único clique, o cidadão acessa
todos os pontos da reforma política, os principais pontos da reforma política, e pode, ponto a ponto, escolher a sua preferência, contribuindo dessa forma para a casa conhecer qual é a opinião real do cidadão pessoense e paraibano como um todo. Então, isso está disponibilizado no site da Câmara Municipal de João Pessoa, que é cmjp.pb.gov.br. Nós também disponibilizamos, na condição de relator desta comissão especial na casa, em nosso site institucional, Lucas de Brito, um fórum de discussões com o tema da reforma política, em que, uma vez clicando no link Participe, é possível escolher-se um dos temas e você, em vez de fazer com clique o voto apenas, você esboçar ou até dissertar por que você é a favor ou contra um certo ponto da reforma. E tudo que foi escrito nesse fórum de discussões, que já tem aí alguns comentários, e esses 2 instrumentos vão ser disponibilizados até quinta-feira próxima, dia 30 de abril, porque depois de quinta-feira começaremos a elaborar o relatório, mas tudo que for contabilizado em termos de opinião direta do clique no site da Câmara ou no fórum de discussão no nosso site institucional, nós vamos procurar reproduzir no relatório a ser elaborado por esta casa e na próxima semana ser discutido na comissão e depois o vereador Bruno Farias votado em plenário. Então, o objetivo é o plenário da Câmara Municipal apreciar esse relatório que a comissão elabora, para que, uma vez aprovado, realmente, através de veneziano e de toda a bancada federal na Câmara dos Deputados, se entregue à comissão do Congresso Nacional da Reforma Política, é o presidente que, inclusive, é do PMDB, é o Márcio Castro. Então, esses 2 instrumentos estão aí à disposição, repito, até o dia 30 de abril, eles estão na verdade, disponíveis online para colher essas opiniões e para a elaboração. Quando da realização das audiências públicas, nós pegamos aquele mesmo questionário que é disponibilizado no site da Câmara e também, de forma impressa, passamos entre os presentes. Então, as pessoas que, por comodidade, por já estarem aqui presentes no plenário, quiserem preencher, a gente está fazendo a distribuição aí entre os presentes e dentre as opções tem lá a questão de você escrever o seu e-mail para receber a cópia do relatório depois de aprovado pela casa. Mas, além desses instrumentos, eu acho importante nós aproveitarmos a oportunidade desta audiência, terceira e última audiência pública da nossa Comissão Especial de Estudos, para discutir de forma específica, por ser o tema do momento, a questão do voto distrital. Então, ouvir a opinião da OAB será muito importante, ouvir a opinião de um vereador, hoje ocupante de um cargo de secretaria, como o vereador Bruno Farias, com formação jurídica, de indiscutível inteligência e, na verdade, condições de contribuir de forma fundamental para esse debate, é muito importante. Ouvir a opinião da nossa cidade irmã de Campina Grande sobre o tema, até para formar a nossa opinião aqui na casa, é importante. E eu, particularmente, passei o final de semana também, de certa forma, debruçado sobre a temática do voto distrital. Procurei acessar o site euvotodistrital.org.br, um site interessante. Lá a gente percebe que o movimento existente em favor do voto distrital é um movimento antigo. Tem aí pelo menos 10 a 12 anos de existência, de trabalho, e o grande mote dessa defesa em favor do voto distrital, o grande mote, é o argumento de que o Brasil vive uma crise de representatividade. E, vivendo uma crise de representatividade, seria importante haver uma aproximação entre o representante e o representado. Muitas pessoas, passadas as eleições, até esquecem em quem votaram, seja para vereador, seja para deputado estadual, até mesmo para deputado federal, onde as opções são
numericamente menores. Você analisa menos currículos na eleição de deputado federal, ou menos histórias políticas para escolher o seu representante. E, mesmo assim, as pessoas esquecem quem votaram. E o fato é que, passadas as eleições, as pessoas muitas vezes não sabem quem lhes representa, nem o representante, a rigor, sabe quem ele mesmo representa. E fica a ideia da representatividade um pouco perdida. Então, esse é o grande mote do voto distrital, que se propõe a substituir o voto proporcional hoje existente. Só que é importante a gente ter em mente que não existe sistema perfeito. Não existe sistema perfeito. Nem o proporcional é perfeito, nem o voto distrital é perfeito. Eles têm vantagens e desvantagens, e eu acho que numa audiência pública como esta, discutir essas vantagens, discutir essas desvantagens, até eventualmente vislumbrar meios termos que mitiguem, minimizem as desvantagens de um ou de outro sistema, podem ser opções até de contribuição para que esta casa faça, eventualmente, a Câmara dos Deputados emendar o projeto do senador José Serra. Então, para nós falarmos primeiramente das vantagens do voto distrital, eu vou pedir a Rinker que acione aí na TV Câmara a propaganda em forma de vídeo que o movimento euvotodistrital.org veicula em suas mídias sociais, em seu site institucional. E ele reproduz, o áudio está ativado aí também, tá? Ele reproduz qual é o mote de se defender a ideia do voto distrital. Por favor. Pedir ao pessoal da TV Câmara para focar aqui o... Pronto, agora sim. Você lembra em quem votou na última eleição para deputado? Cerca de 70% da população não lembra. Assim fica difícil fiscalizar, cobrar e até mesmo saber o que o seu deputado está fazendo. Por outro lado, os deputados também não sabem quem os elegeu. Até porque do jeito que é hoje é super complicado. Ninguém entende nada. Você pode votar em um candidato e eleger outro sem nem saber. Essa distância entre o cidadão e os deputados acaba favorecendo muitos interesses, menos o seu. Você quer participar, todo mundo quer. Só que o sistema afasta a gente da política. E se a gente não fizer nada, pior do que está pode ficar, sim. Mas existe uma solução. O voto distrital. Funciona assim. Os estados são divididos em pequenas regiões, os distritos, e cada um deles pode eleger apenas um deputado. Assim você vai poder votar em alguém que você conhece, que sabe das suas necessidades porque está perto de você e do lugar onde você vive. Estar mais próximo é importante na hora de fiscalizar, cobrar e pressionar seu deputado, porque ele sabe que precisa de você para se reeleger. E como os candidatos não têm de viajar o estado inteiro atrás de votos, os custos de campanha são mais baixos e a chance de corrupção diminui. Não é à toa que alguns dos países mais desenvolvidos do mundo utilizam o voto distrital. E é isso que a gente quer para o Brasil. Você tem um papel fundamental neste movimento. Assine o manifesto, compartilhe esta ideia e ajude a mudar a história do seu país. Voto distrital. Mais poder para o cidadão. Conheça, participe, assine o manifesto. Sem dúvida nenhuma, o argumento favorável ao voto distrital de permitir uma proximidade maior do eleitor em relação ao seu representante é um argumento muito forte. A crise de representatividade é sentida, o descrédito do poder legislativo no país se dá em razão dessa crise de representatividade e aproximar, favorecer a fiscalização é algo positivo. Acontece que o voto distrital pressupõe desvantagens igualmente ruins. E, dentre essas desvantagens, a gente precisa elencar o paroquialismo. Então, pensa-se o seguinte, a partir do momento em que uma cidade como João Pessoa for dividida em 27 distritos, que é o número de representantes nesta casa,
cada vereador talvez passe a se preocupar muito mais com situações muito menores, paroquiais, e por isso o nome paroquialismo, do que com os grandes temas da cidade. Também se argumenta que o voto distrital pode criar situações esdrúxulas do tipo de subrepresentação partidária. Por exemplo, digamos que, como em cada distrito só vai ser eleito o mais votado, pode ser que um partido consiga fazer vários segundos lugares em vários distritos, só que ele não vai ter nenhum representante na Casa Legislativa. O partido pode, portanto, ter tido 50 mil votos, 60 mil votos, 80 mil votos na cidade, distribuídos nos vários distritos, mas feito apenas o segundo colocado em cada distrito. E aí vai ter a situação de esdrúxula de não haver nenhuma proporcionalidade da sua força política dentro do parlamento. E por isso também se enxerga essa subrepresentação partidária através do voto distrital como uma desvantagem manifesta. Uma terceira desvantagem é a questão das minorias. Imagine o seguinte: certas minorias hoje conseguem eleger o seu representante porque elas estão espraiadas e espalhadas em todo o território de uma cidade, de um município ou de um estado. Então, o movimento LGBT, apenas para citar um exemplo, pode ter alguma chance de eleger um vereador porque os votos de todos os recantos, cumprimentar o vereador Bosquinho, que também presente à audiência pública se faz, mas no caso do movimento LGBT, no sistema proporcional, ele tem alguma chance de se viabilizar porque os votos de todo o município se somam para viabilizar um. No voto distrital, como vai ser eleito apenas um por distrito, é muito improvável que minorias consigam representatividade política. Isso é uma grave problemática desvantagem do voto distrital, sem dúvida nenhuma, inclusive nos moldes em que é aprovado no Senado Federal pela proposta do senador José Serra. Um quarto, melhor dizendo, problema é a questão do próprio desenho do distrito. Como é que vão ser desenhados esses distritos? E lá nos Estados Unidos, que adota o voto distrital, existe uma guerra permanente entre os caciques políticos para fazer um desenho do distrito de tal forma que favoreça os seus apadrinhados políticos. Então, o desenho dos distritos em si, para o voto distrital, é problemático. A possibilidade de perseguição e de se sufocar as oposições ou as minorias, por exemplo, também acontece. Imagine, por exemplo, a situação de João Pessoa. Um vereador que faz oposição vai sair candidato num distrito, lá só vai ser eleito um representante, e aí o prefeito, eventualmente, lança lá um adversário e investe ou coloca à disposição toda a máquina pública municipal para derrotar o vereador lá, o vereador da oposição. Então, é possível que o voto distrital também traga essa desvantagem, além da criação de feudos, quer dizer, se não houver a vedação a reeleições sucessivas, se for... Então, o cara vai se tornando o dono do pedaço, dono do bairro, dono da localidade, cria um feudo, dificilmente vai perder a eleição, vai ficar aí sem vedação de reeleições, 20, 40 anos, vereador daquele distrito, no caso de João Pessoa, coincidente com um bairro ou até menor do que um bairro. Mangabeira, por exemplo, comportaria 3, 4 distritos distintos. O advogado Carlos Fábio colocava para a gente, e eu não vou antecipar, mas a questão da confusão dentro de um distrito das candidaturas. Então, essa é a outra desvantagem também, e ele oportunamente vai poder esmiuçar isso. Enfim, de tudo isso, a gente percebe que existe uma grande vantagem no sistema distrital, no voto distrital, aproximar eleitor de representante, representante de representado, mas existe um elenco, uma gama de desvantagens que precisam ser levadas em consideração. Aí fica a dúvida: o que é melhor para o Brasil?
é nós continuarmos no sistema proporcional, cujas desvantagens a todo momento também batem a nossa porta. Afinal, continua sendo esdrúxulo você votar no Tiririca e eleger 4, 5 deputados federais sem representatividade real no Estado de São Paulo. Isso é um mal do sistema proporcional atual. O fato de os eleitores serem bombardeados com a quantidade enorme de candidatos. João Pessoa, vereador Napoleão Maracajá, teve na última eleição mais de 600 candidatos. Eu pergunto, é humanamente impossível para o eleitor distinguir 600 histórias de vidas, 600 projetos políticos e escolher o seu? É quase impossível. Você não tem condições de avaliar a rigor. Então, o sistema proporcional tem, sim, muitos problemas. E não existe, repito, sistema perfeito. Então, o Congresso Nacional, o Brasil, esta casa, está diante desse problema, dessa questão. Continuar o sistema proporcional, migrar para o voto distrital ou, eventualmente, alcançar um meio termo. Essa é a questão. E, de forma muito particular, já para encerrar minhas palavras, senhor presidente, eu quero passar a fazer a defesa, faço aqui na tribuna da casa, farei também em outras oportunidades, inclusive no desenrolar dessa semana das sessões ordinárias, de um meio termo. Afinal, diziam os pensadores antigos, a virtude e o equilíbrio está no meio termo, nem 8, nem 800. O sistema proporcional, muitas desvantagens, voto distrital, muitas desvantagens. Existe um modelo, e aí, para falar de modelos, eu queria só fazer um parêntese para realmente confirmar a informação lá do site Eu Voto Distrital, de que o voto distrital é adotado em muitos países, em muitas democracias civilizadas. Os Estados Unidos têm um voto distrital puro, a Alemanha tem um voto distrital misto, a França tem um voto distrital puro, porém prevendo um segundo turno, que não é previsto. É a proposta do OAB, né, Bruno? Prevê o seguinte, que em cada distrito elege-se só um, realmente. Só que se no primeiro turno não conseguir 50 mais 1% dos votos, tem um segundo turno dos 2 mais votados. E aí as minorias, eventualmente, vão aderir a um dos 2 projetos viáveis. Mas, de qualquer forma, elas não vão ser representadas diretamente, só indiretamente. Continua sendo um problema do voto distrital puro, mesmo com o segundo turno. E o fato é que existem países como Espanha e Portugal que adotam o voto distrital, mas com uma modalidade diferente. E uma modalidade que é defendida de forma muito interessante por um professor do Rio de Janeiro, o Nelson de Carvalho, que defende o voto distrital, porém com distritos de média magnitude. Por exemplo, João Pessoa, em vez de nós termos eleições majoritárias em cada um dos 27 distritos para eleger só um, nós pegaríamos circunscrições eleitorais já estabelecidas pelo TRE, no caso as zonas eleitorais, são 5 zonas em João Pessoa, e em cada uma dessas zonas seriam eleitos 5 ou 6 vereadores. As minorias estariam viabilizadas, por quê? Porque, elegendo 5 ou 6, qualquer minoria que tenha 8%, 7% de representatividade viabiliza o seu candidato entre os 5 ou 6 eleitos, já que vão ser talvez 17 candidatos. Se todos os partidos lançassem cada um, seriam 32 candidatos. Então ninguém vai ter 20% dos votos, vai ter 10% mais votado, talvez 12%, 15%. Então, as minorias que representam até 5%, talvez, da população daquele distrito, ou dos cidadãos daquele distrito, talvez consiga se viabilizar. Então, esse meio termo do distrito de média magnitude me parece ser uma proposta interessante. A representação partidária não seria prejudicada. Era uma das desvantagens que a gente falava do voto distrital. Por quê? Porque o partido mais votado vai eleger o seu primeiro, mas os outros conseguem eleger o segundo mais votado, o terceiro mais votado, o quarto mais votado, o quinto mais votado ou até o sexto mais votado. No caso, eu estou falando se fosse aplicado o voto distrital em João Pessoa e se considerassem 5 distritos correspondentes às 5 zonas eleitorais.
a 64, a 70, a 76, a 77 e a primeira zona eleitoral. Coincidentemente, todas essas 5 zonas eleitorais de João Pessoa têm número de eleitores bem parecidos. A mais populosa tem 100 mil eleitores. A menos populosa, 88 mil eleitores. Então, veja que é mais ou menos equilibrado. A questão do desenho dos distritos deixaria de ser problema, como é no voto distrital, porque as zonas eleitorais já existem, já estão definidas, já estão estabelecidas no TRE. O paroquialismo não seria também mais problema, porque 5 ou 6 representantes de uma região permitiria que o discurso não paroquial de um dos 5 ou dos 6, ou de alguns dos 5 ou dos 6, sensibilizasse uma parcela da população, uma proporção daqueles cidadãos. Isso viabilizaria também, portanto, um combate ao paroquialismo, que seria um dos problemas do voto distrital. Então, em suma, eu penso que essa proposta dos distritos de média magnitude seria uma das formas de a Câmara dos Deputados salvar o projeto que foi aprovado no Senado Federal. O projeto que foi aprovado no Senado Federal, com voto distrital puro, e prevendo que o número de distritos seja 100% coincidentes com o número de parlamentares da Casa Legislativa, ele vai trazer todos esses problemas, essas desvantagens do voto distrital puro. E o fato é que eu acho que o povo brasileiro precisa se mobilizar para que esse modelo eivado de desvantagens, que é o voto distrital puro, não passe dessa forma. Já passou no Senado. Se na Câmara dos Deputados a comissão apresenta uma emenda e, de forma convincente, consegue-se uma maioria, ele volta para o Senado e pode ser que convença até os senadores, e nós faremos o trabalho também junto aos senadores, certamente, da Paraíba. Então, eu acho que essa é uma solução de meio termo, essa é uma proposta interessante. Agora, claro, eu estou também muito interessado em, cada vez mais, ouvir os argumentos contrários e favoráveis aos diferentes tipos de sistemas, inclusive esse próprio de média magnitude, defendido por esse professor do Rio de Janeiro, Nelson de Carvalho, também está sujeito a críticas, é um modelo aplicado em países como a Espanha. Encerro minhas palavras, senhor presidente, tocando um outro tema, 2 outros temas desta audiência, de forma muito rápida. O voto facultativo, na minha ótica, no Brasil, não pode ser aplicado de imediato por não haver maturidade cultural para isso. Já que existe esse distanciamento tão grande entre representantes e representados, talvez o voto facultativo como objetivo futuro seja uma coisa que precise ser construída ao longo do tempo, com vários instrumentos de aproximação de representantes e representados, a exemplo, eventualmente, de um voto distrital moderado como o que nós propomos. Por outro lado, terceiro e último tema, é preciso cada vez mais as casas legislativas se preocuparem em aperfeiçoar a participação do cidadão na política, que ela não se restrinja apenas ao momento das eleições. É muito pouco para o cidadão brasileiro do século XXI ter a sua cidadania exercida apenas no período eleitoral. Ele precisa ser a todo momento ouvido, consultado, para até garantir a legitimidade democrática do exercício do poder por parte dos eleitos. E o fato é que, se esta casa não pode, de forma direta, definir os contornos da reforma política, embora possa interferir e influenciar as bancadas federais a reproduzir o pensamento verdadeiro que vem da base, e como casas legislativas da base, que somos câmaras municipais de Campina Grande, João Pessoa, temos esse papel, nós podemos legislar, sim, dentro das nossas competências legislativas, para aperfeiçoar a participação popular. O vereador Renato
vereador Bruno Farias, um projeto que tramita nesta casa interessante, que prevê a participação via celular do eleitor nas discussões de plenário. A mesa diretora, eu já vi a mesa diretora e o vereador Benilton Lucena, na condição de primeiro secretário, a representa muito bem neste momento. Vem falando, assim como o vice-presidente Zezinho do Botafogo, de a nossa TV Câmara ter uma forma de interação. Nas sessões ordinárias, de alguma forma, o cidadão poder postar alguma coisa e interferir nos trabalhos, nas discussões da casa. E eu, particularmente, também quero dar a minha contribuição. Semana passada, veiculei a necessidade de nós transformarmos em positivo o orçamento participativo. É uma ideia que foi apresentada por Geraldo Amorim, na época foi acolhida, depois o orçamento democrático passou a ser participativo, tem que se verificar se é impositivo ou se não é, porque o cidadão sai de casa, vota, qual é a prioridade do seu bairro, da sua comunidade, no orçamento participativo, e é preciso que o que ele falou seja transformado em execução por parte do prefeito, dos secretários. Mas um projeto de lei que eu apresento na data de hoje, vereador Bruno, e eu peço a subscrição dos colegas parlamentares, é o que disciplina o artigo da nossa lei orgânica, que fala da Lei de Iniciativa Popular. O prefeito Luciano Cartacho, e aí eu faço um elogio ao nosso edil, ao nosso gestor, nesse ponto, nesse aspecto, ele diminuiu a porcentagem, antes era de 5%, foi diminuída por esta casa para 1%, e o prefeito diminuiu para 0,5% do eleitorado pessoense que queira apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Só que, a preço de hoje, esse projeto só pode ter o formato físico. E eu acho que, na modernidade que nós vivemos, precisa o meio eletrônico a tecnologia ser utilizada em favor da facilitação desse processo. E aí o nosso projeto é um projeto que prevê o seguinte: o cidadão cria um documento em PDF, uma petição, o projeto de lei faz o upload na Câmara Municipal, no site da Câmara Municipal, o upload. Feito o upload, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e é feito um controle prévio de constitucionalidade e de técnica legislativa. Passando da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, vai para o site, e no site da Câmara, as pessoas começam a se cadastrar, disponibilizado pelo site da Câmara. Então, vai ampliar o acesso ao nosso site e o conhecimento das pessoas sobre o nosso trabalho. As pessoas fazem um cadastro, botam um título de eleitor, o nome e o nome de pai ou mãe, como se exige hoje para o projeto físico, e atingindo os 2.400 cadastros, que correspondem a 0,5% do eleitorado pessoense, o projeto começa a tramitar nas comissões especiais da Câmara e para o plenário. Se a Comissão de Constituição e Justiça barra o projeto, o cidadão que o apresentou tem recurso disponível para trazê-lo ao plenário. Enfim, é um projeto que busca usar a tecnologia, valorizar o site da Câmara e fazer com que nós não tenhamos apenas projetos de lei em formato físico, de iniciativa popular, mas também projetos de iniciativa popular em formato eletrônico, via web. Esse é um projeto que estamos apresentando na data de hoje, inclusive porque se trata de um dos temas da reforma política e de um dos temas do debate de hoje, que é como aperfeiçoar os mecanismos da democracia participativa no nosso município, no nosso estado, no Brasil. Então, senhor presidente, com essas palavras eu encerro a nossa participação e, na condição de relator, volto à bancada para tomar nota de todas as participações que nos sucederem. Muito obrigado. Nós agradecemos, parabéns pela explanação. Gostaria de convidar o vereador Napoleão Maracajá, vereador de Campina Grande, que possa também fazer. Aqui está. Tempo livre.
Senhor presidente Benilton Lucena, em nome de quem eu saúdo os colegas parlamentares, vereador Lucas de Brito, em nome de quem eu saúdo demais presentes aqui, cidadãos, internautas, mundo afora. Queria parabenizar esta casa por esta discussão extremamente pertinente. Esta é a terceira sessão, terceira e última audiência pública, melhor dizendo, que esta casa faz. Dizer da alegria de, pela segunda vez, ocupar uma das tribunas mais importantes do Brasil, a Casa Napoleão Laureano, na capital de todos os paraibanos, muito me orgulha. E tenho, vereador Lucas, a compreensão muito clara, até que me prove o contrário, que o projeto aprovado no Senado para o voto distrital é um grande retrocesso. É muito importante a gente ter claro, vereador Bruno, de que nem sempre o que funciona bem na Alemanha funciona bem no Brasil. Aliás, é importante dizer que na Alemanha e em alguns países funciona bem o voto distrital misto. Essa é uma proposta muito mais decente. Você elege um representante no modo distrital e o outro no modo proporcional. Você englobaria aí as pautas locais e as pautas, né, municipais ou regionais, né, no caso dos deputados. Agora, trazer o voto distrital, fazer os vereadores de cobaia, ou cobaias, né, tenho certeza que é algo, vereador Bruno, que nós não podemos aceitar. Né? Nós precisamos ir a Brasília, né, dizer que nós não aceitamos ser cobaias. Eu vejo muito mais desvantagem, vereador Lucas. Né? Primeiro, os argumentos daqueles que defendem a tese do voto distrital me parecem frágeis. Ora, dizer que vai diminuir a corrupção não é uma questão de escala. A corrupção não é uma questão de escala, é uma questão de caráter, de formação, de honestidade. Quantas SAIBs nós não temos, presidente de SAIB, que são desonestos, de uma escala muito menor. Né? Então, esse argumento de que diminuirá a corrupção me parece muito frágil. Né? De que aproxima, é outro argumento, de que aproximará o eleito do eleitor. Ora, senhoras e senhores, nosso povo brasileiro, por uma razão de falta de formação que o Estado brasileiro se negou a dar a esse povo, nós não temos a cultura de participar. Muitas vezes não participamos nem de reunião de condomínio. Também é um argumento frágil. Né? O outro argumento que vai reduzir os custos. Eu ouvi atentamente os argumentos do senador José Serra esses dias, defendendo o projeto dele. Aliás, foi um projeto, promessa de campanha dele. E ele se viu obrigado agora em apresentar esse projeto. Né? E a revista Veja, produzida lá nas margens poluídas do Rio Pinheiro, através do colunista Reinaldo Azevedo, cidadão que presta um desserviço muito grande ao povo brasileiro, né, ele foi só elogios ontem na revista dessa semana ao projeto de Serra. Dizia ele, enfim, uma notícia boa. Né, como se isso... Né, que a OAB, a CNBB quer discutir, na verdade, a reforma política, é o financiamento de campanha. Né, isso é periférico. Este projeto ele ataca apenas a periferia. Nós queremos discutir os problemas centrais. Não é? Por que é que o Serra não apresentou um projeto para discutir o financiamento de campanha? Não é verdade? Imaginem, nós somos sabedores de como funcionam as eleições no Brasil. Nós vamos instituir agora, em Campina Grande seriam 23 distritos, João Pessoa 27. Né? Na minha concepção, é você institucionalizar os currais eleitorais. Além de um empobrecimento da pauta. Nós vamos ter pautas de bairros. Ora,
bem sabemos que os problemas hoje, nós vivemos numa economia globalizada, num mundo globalizado, né? Que muitas vezes o esgoto que afeta determinada comunidade também é um problema ambiental de escala global. Então nós vamos ter a redução, o empobrecimento das pautas. Aliás, eu nem sei para que as câmaras de vereadores no voto distrital, não é? Porque você vai criar 23 discussões aqui, aí vão discutir aqui Mangabeira, por exemplo, é um distrito. Aí o cidadão, o vereador que representa um outro bairro, ele vai ficar naquela discussão ali, que o sistema eleitoral já disse que só ele pode representar. O sistema distrital está dizendo que só João pode representar Mangabeira. E os outros vão ficar aqui discutindo o quê? Né? Então, há um empobrecimento de pauta. Penso que o Congresso Nacional, com algumas ressalvas, logicamente, né, quer dar à sociedade brasileira uma demonstração. E aí eles têm um terreno fecundo, presidente Benilton, porque há um processo de demonização da classe política. Né? Isso é uma coisa construída. Né? E aí se preenche, se deixa um vácuo muito grande. Então, tudo que se fala de reforma política, as pessoas acabam absorvendo como uma coisa boa. Não é verdade? As pessoas não compreendem, por exemplo, a nocividade do atual modelo de financiamento privado das eleições. Aí o que é que os partidários dessa tese, os partidários da tese, o Eduardo Cunha, por exemplo, ele defende abertamente o financiamento empresarial de campanha, né? E aí você tem um terreno fértil para essa tese, porque o povo que não tem muitas vezes a saúde e a educação, e eles argumentam, mas como tirar dinheiro público para financiar a campanha, se a gente não tem a saúde e a educação? E as pessoas não têm a compreensão da gravidade disso, e parte desse lamaçal que está aí estabelecido é justamente pelo financiamento das empresas de campanha, que querem, obviamente, o seu retorno. Né? E a população precisa ter essa compreensão. Por isso, vereador Lucas, a importância dessas audiências. Primeiro, as pessoas precisam ser informadas. Porque num país em que as pessoas confundem referendo com plebiscito, em juiz com juízo, não dá para fazer uma reforma eleitoral, né, de cima para baixo, sem que as pessoas sequer compreendam isso. Então, eu acho que as SABs tinham que fazer essa discussão, as câmaras. Né, em Campina Grande, nós estamos muito atrasados em relação a isso. Nós fizemos apenas uma única reunião. Não é? Então, e Campina Grande e João Pessoa serão as duas únicas vítimas da Paraíba, né, se esse processo for aprovado. Mas eu acho que a gente tem a obrigação, né, de levar esse debate aos rincões mesmo, sabe, de Campina Grande, João Pessoa, a princípio, depois tem que ser estendido, porque o projeto prevê a eleição de 2016 como um laboratório, mas depois a ideia é se estender. E aí, vereador Lucas, você foi muito feliz quando falou das minorias. Né? O voto ideológico, né, não será mais decisivo, ele não terá mais representante, porque, né, não se elegerá ninguém com voto ideológico de um outro bairro. Existe uma questão de forma também. O ex-presidente da OAB Brasil, ele dizia ontem que, na opinião dele, isso carece de uma PEC. Segundo ele, na visão dele, carece de uma PEC. Não pode ser feito projeto de lei. Né? Então, é uma questão de forma. A outra discussão, né, com relação ao voto facultativo, eu concordo com Vossa Excelência, acho que nós não estamos ainda preparados para o voto facultativo para todo mundo. No Brasil, ele já é facultativo para alguns segmentos, né? Maiores de 16 anos, analfabetos e maiores de 70 anos. Mas acho que a gente poderia, como encaminhamento, senhor presidente, né, uma sessão conjunta entre Campina Grande e João Pessoa, né, para que a gente possa, de repente, ir a Brasília, todo mundo, e chamar os nossos deputados federais e dizer que, nesses termos, nós não concordamos, que esta reforma não nos atende e, muito mais, empobrece o processo de representação, empobrece as minorias, inclusive. Eu queria sugerir, né, que a gente pudesse fazer, vereador Bruno, hoje secretário, né, uma sessão
Isso com certa pressa, né, porque do jeito que as coisas estão, inclusive o Eduardo Cunha disse que botará em votação, independente do relatório da comissão, o que ele chama de reforma política na última semana de maio. Né? E Eduardo Cunha hoje tem muita força no Congresso. O que ele quer, para esse de hoje, ele está aprovando. Então, fiquemos atentos. Eu acho, vereador Lucas, que a gente poderia fazer, talvez na próxima semana, já essa sessão, né, para que a gente, de repente, vai todo mundo a Brasília, os 27 daqui, os 23 de Campina Grande, porque a gente não pode aceitar, vereador Fuba. Isso é uma desconstrução, né, da democracia participativa, é institucionalizar o curral eleitoral, é tornar a representação provinciana, o que nós já fomos no passado. O Brasil já teve as suas províncias, não deu certo e não dará certo mais uma vez. Parabéns a todos que aqui estão acompanhando a discussão, que a gente possa levar as nossas famílias, as nossas representações, aos sindicatos, às igrejas, né, ao movimento estudantil, porque o que eles chamam de reforma política não é reforma política, isso, pelo contrário, é um empobrecimento da discussão. Muito obrigado. O próximo vereador e atual secretário de Turismo, Bruno Farias. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Benilton Lucena, vereador Lucas de Brito, a quem agradeço pelo carinho do convite, me ligou semana passada, já que no chat dos membros desta casa, das pessoas que integram a Casa Napoleão Laureano, nós comentávamos a respeito da decisão terminativa do Senado da República, e ele, na última sexta-feira, me ligava me convidando para participar desse debate, daí porque fico feliz, Lucas, pela lembrança, pelo carinho do convite, e sei que essa é uma decisão fundamental, não apenas para o destino dos parlamentares que integram a Casa Napoleão Laureano, a Casa Félix de Araújo, mas é uma discussão que envolve a representação política do país com o agente político que está mais próximo da sociedade, mais perto do povo, que são os vereadores. Portanto, Lucas, parabéns pela iniciativa, você e a Benilton, que estão levando à frente essa comissão na nossa Casa Legislativa. Eu creio que o povo de João Pessoa aplaude o debate que está sendo travado nesta casa, neste parlamento. Meus cumprimentos ao vereador Napoleão Maracajá, que traz de maneira muito lúcida e pertinente argumentos que devem ser sopesados no relatório final e que, como encaminhamento, trouxe a sugestão muito bem-vinda de fazermos uma sessão conjunta entre a Câmara Municipal de João Pessoa e a Câmara Municipal de Campina Grande. E tenho certeza de que nesse encontro nós teremos ainda outras opiniões que irão enriquecer o documento que será elaborado pelo vereador Lucas e que será objeto de votação aqui no plenário. Minha saudação ao meu amigo, colega advogado Carlos Fábio, hoje presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que faz um trabalho muito profícuo à frente daquela instituição, que é o braço social da advocacia, é o braço social dos advogados, e que vem se destacando como gestor daquela instituição, já que como militante, como uma pessoa que tem um trânsito muito grande no direito eleitoral, já se destaca já há algumas décadas. Alegria vê-lo aqui, certamente sua contribuição será muito importante. E me dirigir às pessoas que aqui estão acompanhando esse debate, aquelas que nos acompanham através da TV Câmara. É sempre muito bom retornar à Câmara. Estou há um ano, vereador Napoleão, à frente da Secretaria de Turismo de João Pessoa, um novo desafio que se apresentou na minha vida pública, mas é dessa tribuna que nós conseguimos, ao longo desses anos, trabalhar de maneira muito decisiva em favor do povo de João Pessoa. E temas como esse, que não tem localidade, que não tem fronteiras, que não tem limites geográficos, em termos de circunscrições,
temas como esse ficam muito ameaçados, muitíssimo ameaçados no sistema distrital. Que interesse haverá de se discutir, vereador Lucas, temas que extrapolam os limites distritais? Temas que estão na ordem do dia da vida pública nacional. Temas que afetam, por exemplo, questões que dificultam o dia a dia do paraibano, como a segurança pública, como a violência que campeia, como os problemas relativos à educação paraibana, à educação pessoense. Há alguns dias tivemos aqui, vereador Benilton, uma luta muito grande a respeito do movimento paredista na educação. Que espaço teria, por exemplo, a reivindicação legítima e justa dos movimentos sociais organizados se aqui nós nos dividíssemos em 27 representantes de localidades distintas da nossa cidade? Concordo com o vereador Napoleão. É a instituição oficial do curral eleitoral. É a feudalização da política brasileira. Os parlamentares seriam despachantes de luxo. Estariam brigando unicamente pelo meio-fio que não foi pintado, pelo buraco da rua, que tudo isso nós fazemos no nosso dia a dia. Basta ter acesso às atas da Câmara, que todos os dias uma centena de requerimentos solicitando melhoria de infraestrutura, de segurança, nos mais diversos bairros da cidade, são aqui votados, são aqui aprovados e são aqui encaminhados para as autoridades competentes. Mas o que me causa estranhamento, me causa verdadeira espécie, é o fato de o Congresso Nacional canalizar o sistema distrital única e exclusivamente para a representação municipal. Ora, se o voto distrital fosse a panaceia de todos os problemas, o elixir que resolvesse as regras eleitorais do país, certamente essa regra vigoraria para as assembleias legislativas e para as câmaras e para a Câmara Federal. Mas não. Por que essa experiência laboratorial com as representações municipais? Isso causa espécie. E me causa espécie também o fato de esse assunto estar sendo modificado através de um PL. É claro que a Constituição, de maneira direta, objetiva e expressa, ela não regulamenta a eleição dos vereadores. Ela o faz com as assembleias legislativas e com as câmaras, com a Câmara de Deputados. Mas nós, vereador Lucas, meu caro Carlos Fábio, que militamos na área jurídica, sabemos que existe o princípio da simetria constitucional. E quebrar essa regra com a Câmara de Vereadores, para mim, é amputar o direito constitucional e amputar a representação democrática. Sem falar naquilo que já foi dito pelo vereador Napoleão, da dificuldade imensa que os representantes da minoria terão de obter êxito eleitoral. Uma dificuldade que essas pessoas talvez não tenham ideia. Se hoje já é difícil, imagine dividindo a cidade em vários feudos, onde a força do poder econômico pode subjugar, pode acabar de vez, pode fazer com que a disputa seja um WO entre aqueles que defendem bandeiras, por exemplo, como LGBT, como o movimento negro, como os movimentos culturais e assim por diante, as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, porque todas essas bandeiras ou esses movimentos sociais têm representação nessa Casa Legislativa. Bem ou mal tem. E essas instituições, esses movimentos podem, de uma hora para outra, se verem desamparadas, órfãs do ponto de vista político, do ponto de vista
de sua representatividade. Olhe, eu realmente, vereador Lucas, fico muito preocupado. Eu creio que é preciso uma união urgente, sobretudo entre Campinas e João Pessoa, entre essas duas casas legislativas, para que possamos bradar, para que possamos levar aos deputados federais, aos senadores também, aqueles que compõem a bancada federal da Paraíba, a nossa preocupação. Porque da forma como se desenha, dificilmente as minorias sociais, e não basta nem ser representante das minorias, basta ser oposição, porque haverá uma necessidade de sobrevivência política que fará com que muitos representantes políticos se agachem ao poder executivo. Porque o candidato do prefeito vai ter, não tenha dúvidas, uma estrutura em cima dele. E nós sabemos que em todo o bairro existem escolas, existem unidades de saúde de família, existem creches, existem centros de juventude, enfim, existe uma infinidade de equipamentos comunitários, de equipamentos públicos, que geralmente são ocupados esses cargos por pessoas que moram na proximidade. E, portanto, a manipulação política, ela teria um terreno mais fértil para ocorrer. Então, me preocupa por demais. Não é pelo fato de que pelo sistema atual nós fomos eleitos. Não é por isso. É porque me preocupa a qualidade do debate político. Novamente, invoco as palavras do vereador Napoleão, o empobrecimento, ele será imediato. O empobrecimento do debate será imediato. De modo que fica aqui a minha preocupação. Eu espero que esse relatório ele possa ser o mais fundamentado possível e que ele conte com o apoio dos 27 integrantes dessa Casa Legislativa, que conte com o apoio dos 23 integrantes da Casa Félix Araújo, em Campina Grande, e que nós possamos, em alto e bom som, cobrar de nossos representantes federais uma postura digna que não agache a representação política nos municípios de João Pessoa e de Campina Grande. Muito obrigado. Nós agradecemos. Próximo, nosso amigo Carlos Fábio. Primeira. Senhor presidente, Benilton, e excelentíssimo relator, também o vereador Lucas de Brito, primeiro agradecer o convite. Vereador e secretário Bruno, depois de falar após Vossa Excelência, não é fácil. Mas vamos tentar esclarecer algumas dúvidas e algumas posições também sobre o tema. O vereador Napoleão Maracajá, que eu conheci ainda como procurador em Campina Grande, realmente um representante de classe, e naquela época como procurador, tentamos sempre negociar de forma muito aberta e chegamos a alguns êxitos. Colegas advogados, também quero aqui, presidente Benilton, parabenizar e aí, abraçar meu amigo, vereador de Pombal, pelo PMDB, Marcos Bandeira, que está ali sentado. Vereador atuante, com certeza, ouvindo com bastante atenção esse debate da audiência pública. Senhores e senhoras, primeiro começar por um ponto contrário ao do vereador Lucas, que é a questão do voto obrigatório ou voto facultativo. Independente de qualquer posição, até da própria ordem que é a favor do voto facultativo, também sou. E contrário, vereador, eu acho que nós estamos amadurecendo politicamente, sim. Porque hoje, se a sociedade perceber, a multa para quem não votar é irrisória.
São R$ 3, R$ 6. Então, eu acho que, para a democracia, é importante a liberdade, até a liberdade de querer votar ou não. Então, eu sou a favor do voto facultativo na maior força, vamos dizer assim, porque eu acho que nada que é obrigatório é salutar. Respondendo à questão da inconstitucionalidade ou não que levantou aqui o vereador Bruno, que, como digo, de falar após o vereador Bruno não é fácil. E também o vereador Lucas, de um conhecimento jurídico. Parabéns, vereador. Realmente, Vossa Excelência se aprofundou e fez um estudo até comparado. Parabéns. Mas a questão da inconstitucionalidade, eu não vejo. Com todos os respeitos, com todas as venhas, como diz o tribunal, não vejo. Realmente, a Constituição Federal, ela apenas trata do assunto para deputados federais e estaduais. A questão do vereador, ela está apenas no Código Eleitoral. Ou seja, se ela está apenas no Código Eleitoral, essa discussão é de uma lei ordinária, uma PL. Então, não vejo inconstitucionalidade. Eu vou deixar esse assunto do voto distrital por último, só pontuar algumas questões que eu acho fundamental para esse debate. A questão do financiamento, que não está ainda na lista dos temas discutidos, mas nós somos a favor do financiamento público e com doação também apenas de pessoas físicas e com um teto. Nós temos que enfrentar o barateamento das campanhas eleitorais. Nós temos que afastar, sem dúvida nenhuma, o abuso do poder econômico. Isso é uma matéria e um assunto que todo o parlamento, os agentes políticos, têm que enfrentar. Não existe mais, não tem mais a possibilidade de campanhas tão milionárias, de campanhas tão caras. Porque a maior exclusão, vereador Napoleão Maracajá, das participações de vereadores, de parlamentares, que vêm dos movimentos sociais, dos movimentos culturais, está muito ligado, inclusive, ao custo das campanhas eleitorais. Afasta muito mais do que o simples voto digital. Pois bem, então, o posicionamento da OAB é financiamento público, doação de pessoas físicas e com um teto. Eu acho também que o próprio Tribunal Regional Eleitoral deve começar a impor um teto para cada campanha. A legislação já determina. Vamos, vereador de João Pessoa, um teto. Seja 10 mil, 20 mil, 100 mil, mas um teto. Temos que estipular tetos. O fim da coligação já é iminente, não tem mais o que se discutir. Nós vamos discutir agora, na questão eleitoral, os partidos políticos. Vamos votar no parlamento, seja no PCdoB, seja no PMDB, seja no PT, mas vamos votar em partidos políticos. Vamos acabar daquela questão que, quando você forma uma coligação, vereador Benilton, acaba os partidos políticos. Isso é doutrinariamente, na legislação também eleitoral, quando você parte para uma eleição, forma uma coligação, não existe mais partidos políticos. Aquela coligação forma um partido político. E, numa legislação atual, onde você procura, de toda forma, privilegiar os partidos políticos, a coligação não tem mais sentido na questão da eleição proporcional. Mas vamos ao assunto polêmico hoje, porque realmente pegou todos de surpresa a questão do voto distrital puro, como foi posto pelo senador Zé Serra no Senado Federal. O senador, inclusive, coloca no seu projeto inicial, vereador Benilton, a proibição, olha que ponto chegava, a proibição de propaganda eleitoral. Porque achava que a própria propaganda eleitoral ia confundir os eleitores. Foi retirado da proposta do senador Zé Serra. Ou seja, a preocupação do senador Zé Serra da confusão vai existir sim, senhores. Vamos para o exemplo de Mangabeira, onde vão ter 3 distritos, onde vamos colocar apenas como um simples exercício. Distrito 1,
vereador faz a campanha lá, mas na confusão territorial de Mangabeira, por exemplo, as pessoas que circulam lá vão confundir o que é Distrito 1 com o Distrito 2. A propaganda de televisão e rádio. Você vai anunciar, olha, eu sou candidato ao Distrito 1, eu sou candidato ao Distrito 2. Então, isso é uma confusão que vai existir realmente na campanha para vereador de forma muito séria. Além do que, o TRE é que vai dividir esses distritos. De acordo com o projeto de lei, quem vai determinar a divisão desses distritos vai ser o Tribunal Regional Eleitoral. E vai dividir quando? Porque vai agora em maio, o presidente Eduardo Cunha disse que votaria de todo jeito. Depois, nós teremos 2 meses, 1 ano para as eleições, vão ter que ser feitas audiências no TRE para tentar definir, inclusive, a forma justa da divisão desses distritos. Eu sou da opinião, como está, porque na questão da OAB realmente são 2 turnos que se discute, os mais votados, depois o 2º turno, mas como está a opinião do vereador Lucas, da questão de se dividir, no caso, João Pessoa, nas zonas eleitorais, é muito interessante. Eu acho que tira algumas mazelas que tem hoje, o sistema distrital, porque nós vamos ter, na verdade, uma eleição para prefeito municipal, abrangendo todo o território, e 27 eleições majoritárias. Vamos ter, sim, no projeto do senador Serra, vamos ter 27 eleições majoritárias. E tem uma questão que os partidos políticos também, os seus vereadores, estão esquecendo, que na composição da eleição como um todo, existe gênero. Você não pode apenas fazer uma chapa, os partidos colocar em cada distrito, mas tem que respeitar o gênero. 30% para algum gênero. Então, isso vai trazer dificuldades também na composição. E como a OAB, inclusive, é um defensor que esse gênero aumente para 50%, que nós achamos que só assim, realmente, a participação igualitária entre os gêneros será maior. Mas a questão que me preocupa também, é o próprio Bruno falou, o vereador Bruno falou, é que essa eleição, como está distrital, como está sendo posta de forma tão rápida, com pouca discussão, porque o Senado aprovou agora e se fala em 1 mês aprovar na Câmara. Eu acho que os vereadores dessas cidades com mais de 200 mil habitantes, não só João Pessoa, Campina Grande, mas todo o Brasil, tem que se movimentar para discutir de forma mais profunda, procurar os seus parlamentares federais. E, olha, vamos discutir de forma mais profunda, não pode ser assim. Não é? A reforma política é necessária? Claro que é necessária. Claro que é necessária. Mas tem que ter discussão. Em 15 dias, 20 dias, a Câmara dos Deputados Federal aprovar isso aí, sem mínima discussão. Mas, senhores, essa questão da ausência de discussão de forma, como o vereador Bruno falou, representatividade dos movimentos sociais, quer dizer, a Câmara de Vereadores de João Pessoa corre o risco de se discutir, com todo respeito, apenas calçamento e buraco de rua. E isso vai fugir o interesse do parlamento, que é a questão de quê? De legislar para o interesse comum. Os senhores vão legislar para o interesse de toda a comunidade de João Pessoa. Mas aonde é que vai ter esse interesse? Como é que vai surgir esse interesse? Onde a discussão muito maior de legislar, vereador Napoleão, vai desaparecer. Os senhores vão discutir problemas locais, problemas paroquiais. Isso é verdade. Vão surgir também, como está posto, a questão do caciquismo, nossa preocupação. Nós vamos dividir com uma pessoa por zona, por distrito na cidade. Essa pessoa pode criar um caciquismo na região e perdurar isso aí por muitos e muitos anos. Por questões familiares ou outra coisa. Porque onde os movimentos sociais
vão ser afastados. Ela não vai ter movimento social, seja da igreja, seja movimento cultural, seja dos deficientes, seja do que for, não vai ter uma representatividade necessária num coro tão pequeno para uma vaga só. Então, eu acho que a questão da divisão, como o vereador Lucas falou, seria muito justo, realmente, porque você conseguiria, pelo menos, deixar a representatividade e também os interesses locais daquele bairro. Na questão, outra que é interessante, porque as eleições para deputado federal, por exemplo, e estadual, não vão ser discutidas agora, porque é uma PEC. Então, nós podemos ter no Brasil 2 sistemas eleitorais para o parlamento de forma diferente. Um sistema próprio para o parlamento mirim, como chamamos de Câmara de Vereadores, e outro sistema eleitoral diferente para deputados federais e estaduais. Isso pode ocorrer, porque, olhem bem, senhores, quando se discute os interesses de vereadores, os deputados e senadores estão legislando de forma olhando por cima, olhando aquele quadro que não vai refletir e eles não vão suportar nenhuma consequência. Como diz um amigo meu, um jurista eleitoral de renome nacional, quiçá internacional, Torquato Jardim, o legislador federal é o único que legisla para ele mesmo. Quando forem legislar sobre a eleição federal, onde eles vão começar a legislar vendo os seus interesses. E nós temos grandes possibilidades que, quando for a PEC para o sistema eleitoral das Assembleias e Câmara Federal, ser totalmente da Câmara de Vereadores. Corre sério risco. Porque, vamos supor, hoje, grande parcela da Câmara Federal defende o voto distritão. Como seria voto distritão? O voto distritão é Paraíba, seria um distrito que, na verdade, vereador Lucas, só vai tirar a questão proporcional. Ou seja, os mais votados vão ser os eleitos. Os mais votados serão os eleitos. Né? É o distritão. Mas, para a Câmara de Vereadores, os parlamentares sequer falam em distritão. Pelo contrário, vão logo para o distrital puro mesmo, que grande parte do Congresso não aceita. Prova disso que partidos como o PSDB, partidos como o PT, podem ficar juntos para adotar o sistema misto. Diante, hoje, da Câmara Federal, o voto distritão está com mais de 250 parlamentares apoiando. Portanto, senhores, quero agradecer novamente ao vereador Lucas pelo convite, ao vereador Benilton. Aprendi muito com os senhores aqui, realmente. E a posição do OAB é muito clara. Na questão de proporcional, são 2 turnos. Né? Isso foi matéria discutida. Questão do financiamento, também nós temos uma posição muito firme. E do voto, o voto facultativo. E espero que os senhores se reúnam, não só João Pessoa e Campina, procurem outros municípios e procurem seus parlamentares, porque só com essa pressão eles vão acordar para uma melhor discussão na questão da divisão por distrito correspondente ao número de vagas de cada Câmara. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos e chamamos Ramon Cavalheiro, advogado. 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente vereador Benilton, relator vereador Lucas de Brito, todos os outros presentes também, meu colega advogado Carlos Fábio, vereador Napoleão Maracajá, que nos honra com sua visita no dia de hoje. Quero primeiramente exaltar e parabenizar essa comissão especial de estudos sobre a reforma política pelo instrumento que se colocou para a nossa cidade de João Pessoa, possibilitando
nessas 3 audiências públicas, que houvesse a participação popular, que houvesse um embate de ideias, que houvesse a contribuição dos mais variados setores da sociedade civil, de maneiras mais variadas, tanto presencial quanto virtual, que estão alimentando o relatório produzido pelo vereador relator desta comissão, Lucas de Brito. A respeito dos temas tratados hoje, quero ressaltar a importância do tema do voto distrital, que está em evidência atualmente, concordando com o posicionamento do vereador Lucas, de que o voto distrital com adaptações, com adequações, seria o mais adequado, um modelo que contemplaria a parte interessante, a parte boa, a parte necessária dessas transformações, mas também que evitaria os prejuízos, as implicações danosas e as implicações que venham a torná-lo um sistema talvez não tão bom quanto as expectativas sociais. Quero também destacar quanto a relação aos temas de hoje, a participação popular. Né, a participação popular que está também contemplada no projeto apresentado pelo vereador Lucas, que regulamenta a participação popular em leis, aqui de João Pessoa, regulamenta a nossa lei orgânica municipal, fazendo com que seja possível a participação popular na propositura de leis de uma maneira virtual. Esta é uma contribuição extremamente importante que está em sintonia com o espírito reformador da reforma política. A reforma política que tem se tratado aqui, ela tem um ânimo reformador que vem das ruas, um intuito reformador que vem há muito tempo em evidência no nosso país, e este ânimo, esse intuito, esse interesse das ruas por reformas, ele ultrapassa, propriamente dita, a reforma política nos moldes que vem sendo abordada no Congresso Nacional e que vem sendo discutida nesta Câmara Municipal também. Por isso, vereador Lucas, é de muita importância a sua propositura, e aí também eu aproveito para fazer a sugestão e também a contribuição a esta Câmara que continue nesta luta, nesta pauta da reforma política, também internamente. A reforma política, como eu disse, ela ultrapassa os temas que vêm atualmente sendo discutidos no Congresso e pode, sim, ser tratada no âmbito municipal. Estamos carentes, verdadeiramente, de medidas que venham a trazer mudanças nas regras do jogo. É isso que a população clama, e essas mudanças na regra do jogo, essas transformações, essas reformas, elas passam também pelo Poder Legislativo Municipal. A competência legislativa que nós temos no município, ela é abrangente, e aí, concordando com o vereador Bruno Farias, não pode ser reduzida nem diminuída de maneira nenhuma, nem se assim o for, pela proposta atual do voto distrital. E essa capacidade, essa competência por reformas, ela solicito uma prorrogação do tempo. Mais 3 minutos. Obrigado, vereador presidente Benilton. Essas reformas, elas passam pelo Poder Legislativo Municipal, a exemplo da propositura do vereador Lucas, no sentido de ampliar a participação popular, também a exemplo da propositura do vereador Lucas de combater o nepotismo aqui em nosso município, no âmbito do município de João Pessoa, reproduzindo a súmula vinculante de número 13 do Supremo Tribunal Federal, também a vedação do nepotismo interpoderes, que também é, no sentido desta legislação municipal, algo que caminha no sentido das reformas, algo que caminha no sentido das transformações. Além disso,
também, vereador Benilton, já está mais do que na hora de nós rejeitarmos as reeleições sucessivas na chefia do Poder Legislativo, tanto municipal quanto estadual. Nós precisamos prezar pelos princípios democráticos, republicanos, e essas medidas, como o nepotismo, como as reeleições sucessivas na chefia do Poder Legislativo, não cabem mais atualmente, não estão de maneira nenhuma em sintonia com os princípios constitucionais de nossa Carta de 88, ao passo em que também já vêm sendo consagradas na jurisprudência, como na súmula vinculante do Supremo, a vedação ao nepotismo, que exalta e homenageia os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, estampados no artigo 37 da Constituição. Essas são medidas concretas que visam trazer as reformas para o âmbito municipal, visam trazer as reformas para esse Poder Legislativo e afastar as maledicências em relação ao nosso poder, em relação ao Poder Legislativo Municipal, o Parlamento Mirim, afastar as maledicências de que não tem exaltado, não tem cumprido com suas funções republicanas, também vem concretizar e imprimir na prática o sentimento de reformas que ultrapassa, repito, a contribuição meramente programática, a contribuição meramente através de ideias, através de proposições a serem encaminhadas à Câmara Federal, mas vem nascer no nosso parlamento, vem nascer no Parlamento Mirim, no Poder Legislativo Municipal, para pôr mudança na vida das pessoas, reformas, mudanças e alterações necessárias que fazem com que haja uma modernização na forma de fazer política. Haja verdadeiramente alterações administrativas, legislativas, políticas. Com relação à questão do nepotismo que eu abordei, estava estudando o vereador Lucas a respeito do nascimento do nepotismo no Brasil e se diz que ele nasceu quando Pero Vaz de Caminha veio aqui ao Brasil e escreveu sua carta ao rei de Portugal, pedindo já um emprego para o seu genro. E ali nasceu o nepotismo no Brasil, que até hoje permanece impregnado. Mas que o que nasceu nessa carta ao rei de Portugal pode acabar, no âmbito do município de João Pessoa, com uma lei que foi proposta aqui. Então é a nossa oportunidade. Mais 2 minutos. Podemos aproveitar essa oportunidade de o que começou há muito tempo nesta carta, neste pedido de emprego ao rei de Portugal, pode acabar aqui no município de João Pessoa, pode também acabar no município de Campina Grande, através da propositura do vereador Napoleão Maracajá, pode acabar em outros lugares, no estado da Paraíba, em outros municípios. Podemos acabar também com as reeleições sucessivas na chefia do Poder Legislativo, podemos imprimir à máquina pública, ao Poder Legislativo, um caráter eminentemente republicano e, pegando esse link desse tema, vai também concretizar e ampliar cada vez mais e consolidar as atribuições do vereador, que não podem, vereador Bruno, se reduzirem realmente a buracos de rua, a requerimentos que dão conta de calçamento de rua, de tapa-buracos, de poda de árvores, que são muito importantes na vida do município, na vida das pessoas, que é a realidade que as pessoas vivem e presenciam, mas o vereador ele tem uma competência muito mais abrangente, né, de pautar discussões que vão além, né, dessas citadas e tomam um caráter principiológico, tomam um caráter de defesa da nossa Carta de 88, da nossa Constituição e de sua aplicabilidade, aí sim, nos bairros, na vida das pessoas, sua aplicabilidade onde as pessoas estão vivendo, né? Atendendo ao interesse local, que é a competência municipal, atendendo aos anseios das pessoas, de uma maneira prática, através do calçamento de ruas, poda de árvores, tapa-buracos, mas também principiológica, que é algo que as pessoas sentem mais a diferença, né? Apesar de não ser perceptível num primeiro momento, por muitos,
mas é algo que traz caráter democrático, republicano e que, portanto, merece muita atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. O próximo, Anderson Almeida, gerente da Casa Cidadania de Campina Grande. Seja bem-vindo à nossa casa. Primeiramente, saudar a todos na mesa em nome de Benilton. Saudo os demais aqui, através do vereador Napoleão Maracajá, quem a gente já caminhamos junto desde 2009, à frente do sindicato, do Sintab, um dos sindicatos mais importantes da Paraíba. Primeiramente, parabenizar a Câmara Municipal de João Pessoa por trazer esse debate, por invocar e trazer para a população participar, ao tempo que lamento a participação também popular. A quem vai mais beneficiar ou prejudicar não faz parte da sessão. Isso é muito preocupante. A gente busca, ao tempo todo, dentro da democracia, uma participação popular. E quando a gente chega, muitas vezes, quando o parlamento invoca e abre a porta para o povo, muitas vezes, não vem até aqui. Eu vou citar poucos pontos da reforma, já que o vereador Lucas de Brito fez uma explanação muito grande sobre a reforma política. Foi muito bem ao apresentar alguns pontos digno de aplauso, onde citou cada ponto explicando a função realmente de cada ponto da reforma política. Eu vejo, a minha forma de ver, a população ela confunde muitas vezes a reforma política. E dentro desta confusão, a gente observa que eles não estão atrás de reforma política. Por trás daí, eles estão atrás da reforma dos próprios políticos. Eles não estão ali atrás da reforma das regras do jogo. Eles estão atrás da reforma da conduta política. Então, nenhum ponto que vai mudar a conduta política foi tocada no parlamento. Nenhum ponto na Câmara Federal entra em discussão o financiamento público de campanha. Eles não querem. O povo reclama da corrupção, de um lado, alguns políticos vão à tribuna reclamar sobre corrupção, ao tempo que apoia o financiamento de empresas, que é o precursor de tudo isso. A empresa apoia o político e o político tem que devolver através. Isso é um ciclo de corrupção, e eles não tocam nisso. A Câmara Federal ela não chega a tocar em nada sobre isso. Outro ponto que a gente vê é sobre o fortalecimento dos partidos. Há uma confusão, inclusive, salvo engano, até da própria bancada do PMDB, onde ela diz que quer fortalecer os partidos políticos, tratando do fim das coligações, ao tempo que elege os mais votados. É meio irônico. Se eu não vou precisar do partido para me eleger, como é que eu vou fortalecer os políticos? Qual ideologia política eu vou ter dentro de um partido, se eu, em qualquer partido, eu posso ser eleito? No caso de João Pessoa, 27 vereadores. Se eu tiver em qualquer partido que seja criado ontem, e eu possa disputar, se eu ficar entre as 27 vagas, eu estou dentro. Como é que eu fortaleço o partido? Se há um fim das coligações proporcionais, que ela continue com o eficiente eleitoral, para que os partidos se fortaleçam e dentro daquele partido, dentro da ideologia daquele partido, a gente possa ser eleito. Sobre o voto distrital, eu não tenho um conhecimento muito grande, já que João Pessoa já chega a um status político, a gente vinha conversando, eu e Napoleão, que João Pessoa ela tem um dinamismo maior da política. É tanto que, nos últimos anos, aqui passou por vários prefeitos. Campina Grande, há mais de 50 anos, são dominadas por 3 famílias. Então, lá é o voto do curral mesmo. Então, me digam os senhores, trazer uma provocação aqui, me digam os senhores, ser um vereador que seja eleito em uma parte de distrito em Campina Grande, representando uma certa comunidade, vou citar lá um bairro, José Pinheiro, por exemplo, o vereador representante daquela localidade, que vão ser tidos como prefeitos locais, só vai ser ele,
Se ele for opositor do prefeito, o que acontece com essa comunidade? Zero. Nós temos lá em Campina um grande avanço nas pautas democráticas, um grande avanço nas discussões sociais através de apenas um vereador em Campina Grande, que é do PCdoB, que está aqui presente, Napoleão Maracajá. Os demais, infelizmente, são muito conservadores e não entram nessa pauta. Então, quem representa... Mais 3 minutos. Quem Podendo ser mais representaria prorrogado por mais 2. o servidor público nas pautas em Campina Grande? Quem defenderia os servidores públicos? Quem defenderia o movimento negro, que foi uma propositura do vereador Napoleão desde 2012? Em dia 20 de novembro foi criado em Campina Grande o Dia do Zumbi, onde aquela semana se abre a Câmara Municipal para debater a questão do racismo, a questão dos as pautas do movimento negro. Quem defenderia? É muito complicado a gente trazer os votos distritais. Como ficaria os votos ideológicos? O voto ideológico ficaria extremamente complicado. O que, Benilton, vocês iriam defender aqui realmente, se não fosse defender algumas vielas que existem nos bairros, alguns problemas locais que podem ser trazidos para aqui da mesma forma através de seus representantes? As SABs, as associações dos bairros, elas podem trazer essas pautas menores através de requerimentos. É uma forma de trazer a participação do povo. Depois do Parlamento Mirim, quem está mais próximo à população é quem está nos movimentos sociais. Então, vamos transformar em 27 presidentes de bairros aqui? Ô, Benilton, vamos... Associação de bairro não precisa. Então, vamos dizer, o PSF localizado em tal bairro, que o cara apoia o prefeito, o vereador ali está com o prefeito, vai funcionar bem o PSF de quem não apoia? A população é diferente? Então, fico muito triste com algumas reformas políticas que aí vêm, e principalmente com esse voto distrital. O fim das coligações foi pauta até da minha monografia. A gente já verificava que em cidades pequenas ela torna-se uma ditadura. O fim das coligações já torna ditadura em cidade pequena. Muitas vezes vai ter o partido do prefeito vai ser o dono de todas as cadeiras. Ou então vai ter 2 partidos só. O do prefeito e da oposição. Já é preocupante. Mas o voto distrital ele ainda fere muito mais a democracia. Queria, ao tempo também aqui, agradecer a oportunidade e parabenizar mais uma vez o que a Câmara Municipal de João Pessoa faz. Puxar o debate e vamos levar esse pleito, através do vereador, para Campina Grande, para fazer com que a Câmara de Campina Grande, para mim, uma das mais importantes também da Paraíba, juntamente com a da Napoleão Laureano, e a gente trazer esse debate para a sociedade. Mais 3 minutos. E levar essa reivindicação para o Congresso, porque as regras do jogo ela tem que ser debatida com quem joga. Os vereadores e a população, quem vai sofrer com isso. Então, como é que o vereador não tem participação nenhuma nesta mudança? É muito fácil um senador lá de São Paulo querer decidir a vida da gente aqui na Paraíba. Então, está de parabéns a Câmara e está de parabéns todos os vereadores aqui presentes. Sinto falta de outros também. Estão em outras atividades, inclusive hoje é o dia das comissões, então nós temos 3 comissões na casa. Mas está bem representada. O vereador Benilton, Lucas de Brito e o secretário Bruno, também vereador, estão fazendo o seu papel. Muito obrigado. Com certeza. Nós agradecemos a Vossa Senhoria e abrimos para que alguém desejar fazer uso da palavra, nós estaremos abertos a qualquer inscrição. Agora nós tínhamos a última inscrição, que foi de antes. Se alguém desejar... Mais alguém, não?
Ok, então, agradecer a presença de todos e já passar para o relator para finalizar os trabalhos desta audiência pública. Senhor presidente, felicitar a comissão pela realização desta terceira audiência pública. Veja como o debate da reforma política vem sendo verdadeiramente amadurecido na cidade de João Pessoa. São 3 audiências públicas. Nessas 3 audiências públicas, a representatividade do povo pessoense e paraibano ele vem acontecendo. A região metropolitana, por exemplo, na primeira audiência pública, foi representada através do presidente da Câmara de Santa Rita, que esteve aqui presente. Os movimentos sociais foram representados na pessoa de Renan Palmeira, que esteve na segunda audiência pública. A Câmara dos Deputados esteve presente através de Veneziano. Hoje nós tivemos a participação importantíssima da OAB, através de Carlos Fábio, da Câmara Municipal de Campina Grande, que, como João Pessoa, é diretamente afetada por essa proposta do voto distrital. A própria gestão, na pessoa do vereador Bruno Farias, que ocupa atualmente o cargo de secretário de Turismo do município, também participa das discussões. Então, tem sido uma discussão rica, representantes da sociedade civil, das assessorias, servidores efetivos da casa. Tem sido uma discussão rica e eu penso que o encaminhamento concreto que precisa sair desta audiência pública, além da elaboração do relatório, que necessariamente também precisa ser feito, votado tempestivamente para poder ser encaminhado para o Congresso Nacional, é o de nós termos um momento conjunto com a Câmara Municipal de Campina Grande. Eu acho que João Pessoa e Campina Grande precisam unir forças neste momento para, de forma muito clara, afirmar uma posição em relação a esse voto distrital, que me parece, num primeiro momento, da forma como foi aprovado no Senado Federal, não é saudável para a democracia, para que a Câmara dos Deputados ou o adapte, e aí nós podemos, sim, provocar fundamentadamente essa adaptação, ou simplesmente o derrube e fique tudo como está. Então, essa audiência pública ou sessão conjunta, seja aqui em João Pessoa, seja lá em Campina Grande, e com a presença dos deputados federais, é uma necessidade premente, urgente, e nós precisamos nos articular com a presidência da Casa, tanto aqui como lá, nos valermos da colaboração do vereador Napoleão Maracajá, para que haja uma participação efetiva dos 50 vereadores, são 27 aqui, 23 lá, os 50 vereadores precisam participar disso, e dos 12 deputados federais. Talvez até aqui o espaço fique pequeno e nós façamos oportunamente num outro ponto. Mas o debate é preciso e ele urge em razão da proximidade da votação disso na Câmara dos Deputados. Senão, perde o sentido. Se nós esperarmos que a Câmara dos Deputados vote o projeto de José Serra como ele está, perde o sentido nossa tentativa de interferência nisso tudo aí. Mas eu fico feliz, senhor presidente, de as coisas estarem evoluindo e reafirmam a necessidade, na verdade, o convite que fazemos através da TV Câmara a quem nos assiste nesse momento para participarem da pesquisa de opinião no site da Câmara, cmjp.pb.gov.br, do fórum de discussões que nós também disponibilizamos no nosso site institucional, lucasdebrito.com, e, na verdade, estejam presentes nessa audiência pública que será oportunamente divulgada para tratar exclusivamente do voto distrital e da pressão que as duas casas legislativas precisam exercer concretamente em relação à nossa bancada federal, no sentido de formar uma opinião madura, discutida e, ao mesmo tempo, que esteja em consonância com o melhor modelo que o Brasil hoje procura em favor da democracia. Então, presidente, parabéns a Vossa Excelência, a todos da Comissão Especial, os servidores da Casa, e nosso agradecimento aos convidados, doutor Carlos Fábio, Napoleão Maracajá, Bruno Farias, a imprensa que deu a cobertura, às assessorias que se fazem presentes. Nós agradecemos a participação de Vossa Excelência, vereador Lucas de Brito, relator
dessa audiência pública e agradecer mais uma vez a presença de todos, a presença do vereador Napoleão Maracajá, vereador Campina Grande, do nosso amigo Carlos Fábio, representando aqui a OAB, Bruno Farias, né, representando a Secretaria de Turismo, a gestão, Marcos Bandeira, né, agradecer a sua presença, vereador lá de Pombal, leve nossas congratulações lá à Câmara de Pombal, os vereadores que estiveram presentes aqui na casa, o vereador Santino, o vereador Bosquinho, o vereador Zezinho, vereador Fuba, né? Vereador Benilton Lucena, que está presidindo a sessão, bem como o vereador Lucas. Então, agradecer a presença de todos. Como bem disse o relator, é bom que a população possa utilizar do site da Câmara e poder responder a esse simples questionário, mas que para a comissão é muito importante, porque irá fortalecer o relatório do vereador Lucas, né, através do site da Câmara Municipal de João Pessoa, www.cmjppb.gov.br. Então, acessando lá, você vai ter no link, né, pesquisa de opinião, e lá você poderá estar respondendo esse questionário, que lá irá exatamente fortalecer o relatório, né, que irá ser disponibilizado à Câmara Federal. Então, no mais, agradecer a todos e convidar para a próxima segunda-feira. Estaremos aqui novamente às 9h30, né, fazendo exatamente o relatório, né, de tudo que foi feito nessas 3 últimas audiências e podermos estar finalizando este relatório de embasamento exatamente em relação à reforma política. Então, agradecer mais uma vez a todos e que Deus possa nos abençoar. Encerrada a presente audiência pública.